Escute, no ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, filho de Amós: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu séquito, ou seja, a ponta do seu manto, enchia todo o templo. Acima haviam anjos serafins, e como ato ao Deus Altíssimo, com duas cobriam os rostos, e com duas asas cobriam os pés, e com mais duas asas sobrevoavam. De maneira que, maravilhados, olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, 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 Senhor dos exércitos, e toda a terra e toda a igreja IADTC sede está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém, igreja? Meus queridos, amados irmãos e irmãs, é motivo de alegria mais uma vez, de ter a responsabilidade deste púlpito, de poder ministrar uma palavra de Deus ao coração de ouvinte que está e aos demais outras que por meio da internet. Quando fomos pelo anjo desta casa, comentou o nosso pai espiritual, pastor Antônio José, eu de forma apressada orava ao Senhor, pedindo uma palavra que não viesse ao qual impactasse a igreja por pensamentos persuasivos humanos, mas que fosse uma palavra espiritual para vivificar o seu povo. E na manhã de hoje, por gentileza, a igreja abra comigo o livro de Gênesis, capítulo de número 26, somente o verso de número 19. Estendo a Deus, meu pai espiritual, pela honrosa alegria de mais uma vez nos convidar. Que Deus continue abençoando, semelhantemente a vida do pastor Pedrinho, a todos os nossos irmãos, irmãs e jovens desta abnegrada igreja, que é a nossa casa também. Livro de Gênesis, capítulo de número 26, somente o verso de número 19. Na manhã de hoje quero verbalizar esta singela mensagem com tema: as duas crises do poço de Abraão e uma restauração. As duas crises do poço de Abraão e uma restauração. Quem encontrou o texto bíblico, o versículo bíblico, por favor, diga comigo: achei o pão que me alimenta. E nos discorre em Gênesis de capítulo de número 6, verso de número 19. 26, 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas. Pode ficar melhor. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas. Incline a sua cabeça. Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, eu te peço que na manhã de hoje o Senhor possa vivificar esta mensagem como o Senhor vivificou no meu coração. Mas vivifica o coração da tua igreja e de todos aqueles que nos ouvem na manhã de hoje, trazendo esperança, trazendo resposta, trazendo um renovo espiritual, porque nós cremos no poderio, na magnitude do teu poder, porque tu és o Deus que ainda opera a favor da tua igreja, do teu povo. Em nome de Jesus, fica conosco,
nos instrui no abrir e fechar da boca, para que possamos falar o que não apraz o homem, mas o que apraz em ti, em Cristo Jesus. Por fé oramos. Quem crê, diga amém. Amada igreja, noiva do Cordeiro, por favor, olhe para cá, não pisque os olhos, porque toda atenção é pouca. Todos nós, que se Salomão estivesse pregando na manhã de hoje no meu lugar, ele estaria nos exortando quando ele escreve em capítulo de número 5, no verso de número 1, dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, ensina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que eles fazem mal. É de fato que nós estamos a receber um banquete espiritual. Este banquete espiritual não é o que já comemos mais cedo, mas é um banquete que vem por meio da palavra de Deus, porque somente esta palavra que nos traz alegria. É certo que em Provérbios, no capítulo de número 12, no verso de número 25, escrevendo, nos diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Falamos da palavra de Deus, eu me lembro também do salmista dizendo em Salmos, de número 119, no verso de número 50, quando ele diz que esta palavra é a minha consolação no dia da minha angústia, porque ela me vivifica, ela me alegra. Me lembro mais também Paulo escrevendo a sua primeira carta aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 1, no verso de número 18, ele nos diz que esta palavra, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amada igreja, noiva do Cordeiro, vos ministrar nesta noite o tema vos disse, as duas crises do poço de Abraão e uma restauração, é voltar a alguns versículos bíblicos, ou por que não dizer alguns capítulos. Todos nós já ouvimos falar do patriarca Abraão, homem que ao qual foi notório a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus sobre este patriarca. A Bíblia nos diz agora, se encontra de idade avançada, Abraão está velho, os seus olhos quase mais não enxergam, até que Abraão, vendo para dentro de casa e todos os seus servos, ele olha atentamente ao seu filho, o filho da promessa, Isaque. Abraão agora quer que Isaque segmento nas bênçãos, ou por que não dizer na lei abraâmica que Deus outra hora lhe fizera. O seu servo Eliezer, para que seja feito um juramento, e Eliezer agora tem que colocar a sua mão debaixo da coxa de Abraão, e escutar as palavras de Abraão, quando ele diz: Eliezer, vá até o meu clã, até o meu agrupamento, e traga consigo uma jovem, para que se dê em casamento ao meu filho Isaque. Quem sabe Eliezer fala para Abraão: Senhor, é fácil, posso conseguir uma jovem aqui nas terras de Canaã. Abraão disse: longe de mim, mas que seja uma jovem temente ao Senhor. A Bíblia nos diz que Eliezer consigo toma 10 camelos, terra chamada terra de Padã Arã. E quem não se lembra quando os camelos com sede bebiam água, uma jovem linda, formosa, a Bíblia nos diz que seu nome era Rebeca, e esta tinha um pai que se chamava Betuel, e Betuel pregava. Quem foi filho de Naor, este próprio Naor foi irmão de Abraão, e quem foi ao qual a sua irmã, também de Rebeca, nós chamava Labão. E depois daquele encontro, a menina entende o recado, a menina convida que Eliezer vá até a sua casa, e Eliezer compartilha tudo que não era do homem, mas era de Deus, até que chega num bom senso, e a menina é levada com Eliezer. Agora preste bastante atenção, a Bíblia nos diz que Isaque vinha do campo. Isaque não
Isaac não estava vendo a paisagem, mas a Bíblia diz que Isaac vinha depois de uma oração, porque o que eu acho lindo é que depois de uma oração, minhas irmãs, irmã Janilda Brandão, há resposta para a sua igreja. E a Bíblia nos diz que depois que Isaac termina de orar, lá vem ela, Rebeca, montada em um camelo, até que Rebeca pergunta a Eliezer: quem é aquele moço? Porque quando é amor dado por Deus, há testificação. Assim diz o Senhor para alguém na manhã de hoje: não precisa se apressar, porque o que é teu, Deus já está preparando e vai te dar na hora oportuna, conforme lhe apraz. A Bíblia nos diz que então Eliezer começa a aquele que está vindo é o filho do meu senhor Abraão, Isaque. A Bíblia então nos diz que ela coloca o lenço em atitude de reverência, dado em casamento. Abraão sai de cena, porque Abraão morre. Agora Isaque está residindo em uma terra chamada Beol-Lahai-Roi, que no original quer dizer o Deus que me sonda. E a Bíblia nos diz que Isaque também queria ser papai. Isaque queria ter filho. Mas ela, Rebeca, era uma mulher estéril e só resolve as coisas por meio de oração. Me diga por quê, pregador, eu vou lhe dizer. Jeremias de capítulo 33, verso 3, todos nós sabemos quando Deus diz: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabe. Por gentileza, segura na mão da pessoa mais linda na manhã de hoje. Aperta a mão deste crente, isso, sorria para este crente dizendo: não adianta chorar, não adianta se apressar, a ferramenta do sucesso é a oração. A Bíblia nos diz que então Isaque ora ao Senhor, até que com o passar dos anos Deus recebe a sua oração, e a mulher se encontra grávida. Seu ventre há duas gerações, uma primeira que vai nascer, nós sabemos, uma segunda que vai nascer, nós sabemos que foi Jacó. Lindo meu pastor Antônio José, que na lei humana o mais forte tem que ser servido pelo mais fraco, mas na lei de Deus é diferente. Que tem que servir o mais fraco. Assim foi feito. Foi este Esaú que teve que servir a Jacó. Mas a Bíblia nos diz que no local que eles estão residindo passa por uma grande escassez, por uma grande fome. Não tem mais o que beber, não tem mais o que caçar. E quem não se lembra que a caça era do gosto do... Quem não se lembra quando Esaú saía para caçar, todavia ele voltava com o animal, com aquilo em seus ombros que ele caçou. Também quem não se lembra de Jacó, um menino mais pacato, um menino que gostava de residir mais debaixo de tendas, até que então Isaque olha para sua digníssima esposa Rebeca e diz: arruma as crianças, arruma tudo que nós temos, porque nós vamos partir daqui. E Isaque coloca no seu GPS: desceremos ao Egito. Repita comigo: Isaque coloca em seu GPS: desceremos ao... Pode ficar melhor: desceremos ao... Agora Isaque quer fazer o que o seu papai outra hora fez. Quem não se lembra no tempo de Abraão, para uma grande escassez, por uma grande fome, que Abraão desceu com toda a sua casa. Agora Isaque também quer fazer a mesma coisa que seu papai outrora fazia. Mas Deus me trouxe nesta manhã para dizer para alguém: do Egito ele já nos arrancou, do Egito para lá ele quer que a gente... Bate na mão do crente mais cheiroso na manhã de hoje dizendo: do Egito Deus já te arrancou, do Egito Deus já te tirou, e para lá tu e tua casa não descerá. Escuta, a Bíblia nos diz que então, antes de Isaque descer ao Egito, ele precisava passar por dentro de uma cidade. Esta cidade se chamava cidade de Gerar. E quem residia, pregador, nesta cidade, quem residia
certo homem, nada mais e nada menos, chamado Abimeleque. Abimeleque era chefe do exército dos filisteus. Falar de filisteus é falar inimigo número 1 da nação de Israel, do povo hebreu. Eu acho lindo agora, não tem na Bíblia, é coisa de pregador, como diz o nosso pastor Antônio José. Quando Esaú coloca os olhos, a caça corria diante dos seus olhos. Quando Esaú começa a enxergar, ele via local para se caçar. Eu imagino que agora, quando Jacó olha para as terras, ele diz: mamãe, aqui dá para se levantar uma tenda. Mas presumo eu que Isaac diz: não, aqui ninguém caça. Levanta a tenda. Por que, Henrique Lima? Porque nesta terra quem reside é inimigo. Agora posso entender que Isaac liga o pisca da esquerda, meu pastor Antônio José, meu pastor Pedrinho, e quer descer ao Egito. Mas uma voz brada dos altos céus dizendo: Isaac! Intimidade com Deus não precisa correr atrás de pregador. Quem tem intimidade com Deus não precisa correr atrás de profeta. Intimidade com Deus não precisa trazer pregadores de fora e de longe. Quem tem intimidade com Deus é o mesmo Deus que se revela para você. Para! Quem sabe Rebeca pergunta: o que foi, meu príncipe? Isaac diz: esta mesma voz eu me lembro quando ela gritou para o: não sacrifica a criança. Olha para cá, não pisque os olhos para você entender o mistério. Eu estou só na introdução, já já eu deixo aqui que Deus está mandando. E Deus diz para Isaac: Isaac, é o seguinte, eu fui com teu pai Abraão, o teu pai viveu nos meus preceitos, o teu pai cumpriu os meus mandamentos. O teu pai não vivia só em Facebook e WhatsApp não, Isaac. O teu pai vivia no que diz o salmista em Salmo 1, verso 2, que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E eu fiz o teu pai em abundância. Eu abençoei a sua fazenda. Eu fiz o seu nome grande. E semelhantemente, Isaac, se tu andares atentamente, cumprires a minha palavra, cumprires os estatutos, cumprires os meus mandamentos, eu serei contigo também. E tu habitarás aonde eu mandar. Eu imagino que Isaac dá aquela risada da incredulidade. Isaac dá aquela risada de que não está acreditando que ele vai habitar naquela terra. Isaac quer continuar andando, mas presumo eu que Deus fala mais uma nota. Isaac dizendo: Isaac, tu vai habitar aqui em Gerar. Isaac podia estar dizendo: mas Senhor, aqui tem inimigo, aqui tem filisteus, aqui tem Abimeleque. Quem está mandando tu habitar não é o homem, quem está mandando tu habitar sou eu. E quando Deus manda, Ele cumpre a sua palavra. Por favor, segure alguns segundos. Segure na mão de alguém por alguns segundos. Aperte a mão deste crente. Diga se a palavra de Deus vai se cumprir. Diga para alguém: a palavra de Deus vai se cumprir. Diga-me por quê, pregador? Eu vou dizer, olhe para cá, não pisque os olhos. Deus perguntou a Jeremias, filho de Uquias, lá nas terras de Anatote: Jeremias, o que tu vês, Senhor? Eis que eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste, Jeremias: eu velo a minha palavra para cumprir. E a Bíblia diz, igreja, que Isaac começa a habitar em Gerar. Isaac começa a habitar em... Prega comigo. Isaac começa em... Isaac começa a... Agora segura esta revelação. Quem chega em Gerar, meu pastor Antônio José, é Isaac, Rebeca, comedorzinhos de rapadura, Esaú e Jacó. Mas quando Deus dá negócio, Ele dá crescimento. Mas tem inimigo, pregador. E daí, quem é a fonte maior é Deus.
diz que naquele ano ele semeou, e naquele mesmo ano ele colheu quantas vezes? 100 vezes mais. Segura glória. A Bíblia diz que ele começou a receber servos e mais. A Bíblia diz que ele começou a ter vários gados, vários camelos. Porém, todavia, que Deus dá crescimento a alguém, meu amigo pastor Moisés, terá um Abimeleque de lado. Sempre terá um Abimeleque fazendo biquinho e cara feia. Aqui não tem, louva a Deus, os Abimeleques estão lá. Com isto, pregador, a Bíblia diz que quanto mais Deus vai dando crescimento a Isaac, Abimeleque vai sendo tomado de inveja. Para quem está do teu lado, não precisa ter inveja. Não, fale mais uma vez, não precisa ter inveja. O mesmo Deus que dá, Ele pode te dar. O mesmo Deus pode fazer. O mesmo Deus que cumpre, Ele pode cumprir. O negócio é esse diante de Deus. Deus abençoa aqui, igreja. Até que a Bíblia, Isaac diz assim, amada igreja do Senhor: Isaac, tu chegou tão pobre, rico do que eu. Faz o seguinte, Isaac, arruma tudo que tu tens e parte daqui. É aqui que eu começo a pregar o que Deus colocou no meu coração da noite de hoje, quais o Espírito Santo não me deixou dormir. Quando Isaac sai de uma terra que emana leite e mel, ou por que não dizer uma segunda Canaã, ele vai para um local que se chama Vale de Gerar. Quando nós falamos em vale, logo a nossa alma floresce o medo. Quando nós falamos de vale, nós falamos de abandono. Quando nós falamos de vale, nós falamos de medo. Se alguém chegasse para mim, para você na manhã de hoje, ou quem sabe para o pastor Antônio José e dissesse: vamos para o vale, a gente olharia para as perninhas, para que te quero? A gente logo queria sair fora, porque vale dói. Vale muitas das vezes manifesta tristeza. Vale muitas das vezes manifesta dor. Entrou alguém aqui, está passando por um vale. Muitas das vezes o vale, você quer para aquele que você explica, nunca vai entender. Só quem entende o vale que você está passando é o teu Deus. Só quem entende a dor que você está carregando na tua alma é o teu Deus. É por isso que a gente quer compartilhar muitas das vezes uma dor que nós estamos tendo dentro de casa ou no casamento, uma dor que está acontecendo com os filhos e ninguém consegue entender. Muitas das vezes estas pessoas se levantam como o sacerdote Eli e diz: é porque está em pecado. Não, quem é que também diz, que não diz, que e ofertantes, todos os participantes da EBD não passam por vale. Muitas das vezes é preciso Deus nos levar para um vale, dele venha se aperfeiçoar. Muitas das vezes é preciso que Deus nos leve para um vale, para que nós venhamos aprender a ouvir a voz dele. E quem sabe você está nesta manhã aqui passando por... Você dizia: aqueles que falavam seus meus melhores amigos me abandonaram. Aqueles que outra hora ligavam para ti, hoje não ligam mais. Aqueles que outra hora te abraçavam e não te abraçam mais. Hoje está jogado. Hoje ninguém te escuta. Hoje ninguém vê você compartilhando a tua dor. Estas pessoas não querem mais te ouvir. Estas pessoas dizem na tua cara que vai orar por ti, mas quando está orando, quando desce a são as primeiras a esquecer, são as primeiras a não lembrar do teu nome. Mas todavia que nós vamos ao vale tem por duas circunstâncias. Quando nós vamos ao vale é pelos nossos próprios pecados, por nossos próprios erros. E muitas das vezes quando a gente não sabe que vale traz morte, mas muitas das vezes também Deus, Ele é capaz de pegar o seu crente, o seu servo, e levar para dar uma volta no vale. Mas o que minha alma alegra é quando Deus nos leva mediante a vontade dele, ele não deixa as roupas querer se rasgar, mas não vão se rasgar. Os sapatos podem querer até se envelhecer, mas não vão se envelhecer. A fonte de água quer até se esgotar, mas não vão se esgotar. Porque se foi Deus que te colocou no vale, Ele logo vai te tirar de lá. E quando Ele tirar,
você saberá que o poder dele, a glória dele, a majestade dele, tem vindo de encontro à tua vida. E assim, quem crê, levante a mão direita para cima, por favor. Levante a mão direita para cima, por favor. E agradeça a Deus na manhã de hoje. Escute, igreja. Isaac desceu ao vale de Gerar. Quando Isaac está no vale de Gerar, os seus servos olham para a volta. Os seus servos querem ver o tamanho do vale. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Porque tem no vale, querem saber o dia que está começando e o dia que vai terminar o vale. Que não. Como eu, meu pastor Antônio José, queridas irmãs e irmãos, que Isaac não está olhando para o tamanho do vale, mas Isaac está olhando para baixo. Isaac está olhando para... Prega comigo. Isaac está olhando para... Quando Isaac olha para baixo, igreja, escute-me, ele está olhando para um monturo. Ele está olhando para um local que só tem pedras, madeiras. Pega essa, segura. Quando Isaac... as lágrimas começam a descer. O filhinho Esaú, a Jacó, o que papai tem? Será que a depressão já tem vindo de encontro à vida? Isaac começa a dizer: senta, que agora eu vou pregar para vocês. Isaac começa a dizer, irmãos e irmãs, preste atenção. Estou olhando agora é um monturo, só tem entulhos, mas outra hora foi outra hora foi Isaac começa a dizer: eu me lembro quando eu era criança, o meu papai Abraão cavou este poço, e mamãe dizia: Isaac, vai pegar água para aumentar o caldo do feijão. Eu me lembro que as águas do poço, quando passava um viajante, um peregrino, abre a porteira para que eles venham saciar a sua sede. Eu me lembro que mamãe dizia: Isaac, agoa o plantio. Igreja, aquele poço outra hora servia para saciar a sede, a necessidade de muitos. Agora, olha para cá, não pisque os olhos. Eu quero comparar este poço à tua vida atual. Eu quero comparar este poço à tua família. Eu quero comparar este poço à chamada que Deus te deu e que Deus te fez. Eu quero comparar este poço de mais precioso que você tenha nesta vida. Agora, pregador, fala aí que o negócio está começando a ficar... Vou lhe dizer. E quando indo para o poço, ele encontra um poço que outra hora jorrava águas, mas o poço não jorra mais águas. É aqui que eu quero vos pregar na manhã de hoje. As duas crises do poço de Abraão e uma restauração. A primeira crise deste poço é que o poço ele foi invejado. O poço foi invejado. E quem invejou foi a turma dos filisteus. Se na manhã de hoje, lá vai, se eu dissesse que o teu casamento não é invejado, eu estaria mentindo para você. Se na manhã de hoje eu dissesse que os teus filhos que vêm para a casa de Deus servir a Ele não são invejados, eu estaria mentindo. Se na manhã de hoje você que tem o ministério da palavra, você que tem o ministério da intercessão, você que tem o ministério da adoração, se eu dissesse para você que isso que Deus te deu não é invejado,
eu estaria mentindo. Se eu dissesse para você na manhã de hoje, o marido, o homem de Deus, que ele não é invejado pelos filisteus, eu estaria mentindo. Se eu dissesse a esposa, participante do círculo de oração, que todavia está aqui ou na sua casa, em outras congregações, intercedendo a Deus em prol e benefício da sua vida, se eu dissesse que ela não é invejada, eu estaria mentindo. É isso que está acontecendo. Tem muitos filisteus invejando. Tem muitos filisteus invejando o teu casamento. Filisteus invejando os teus filhos. Filisteus invejando a chamada que Deus te fez. Tem muitos filisteus invejando a vida espiritual, intimidade para com Deus. É assim que aconteceu com este poço, igreja. Foi assim que os filisteus invejaram. Quanto mais aquele poço servia para saciar, quanto mais aqueles poços para aguar o plantio, os filisteus invejavam a tua vida. Quanto mais tu estás na casa de Deus, tu é invejado. Quanto mais tu faz algo em benefício, em prol da obra de Deus, tu é invejado. Quando tu vai dar o teu dízimo, já se levanta o filisteu dizendo: por que, pregador? Porque está com inveja, não tem por que dar e não quer que você também dá. Semelhantemente, é quando de Deus, você vem se rastejando, igual a mulher do fluxo de sangue. Aí os filisteus lá fora olham para você e dizem: não vai não, não pede não. Por quê? Porque ela não tem coragem de pedir, está invejando, porque sabe que na hora certa, Deus vai receber a tua oração, e abrirá as comportas dos céus, e revelará o seu poder, a sua vontade sobre a sua vida. Mas enquanto os filisteus se levantarem com inveja, a igreja de Jesus não fala para quem está do seu lado: não precisa temer. Não precisa ter medo. Quem deu este casamento não foi o homem, foi Deus. Quem deu este homem foi Deus. A chamada não foi o homem, foi Deus. Quem te colocou de pé para glorificar o nome de Deus não foi o homem. Mas segura aí o glória, que tem mais coisa aqui boa para a gente comer. Depois que o poço é invejado, meu pastor Pedrinho, meu pastor Antônio José, querida amada igreja do Senhor, essa é a parte mais triste. Se eu pudesse eu não pregava, mas eu tenho que pregar. Além do poço ser invejado, o poço foi destruído. O poço foi, prega comigo, o poço foi, olha para cá. O poço só foi destruído enquanto ninguém guardando o poço. O poço só foi destruído enquanto não tinha ninguém vigiando o poço. Olhe para cá, não pisque os olhos. Os filisteus invejando a distância. Eles olham para o poço. Não tem ninguém guardando o poço. Um olha para o outro, pega areia, pega pedras, pega madeiras e vai jogando no poço. Eu vou falar. E o poço que outra hora jorrava águas, agora não jorra mais, igreja, porque foi destruído pelos filisteus. Não é diferente o que está acontecendo com a igreja de Jesus. Há muitos filisteus que estão destruindo os poços que Deus cavou. Eu estou pregando para alguém que outra hora era um poço, que pregava que era uma bênção,
clamava que era uma bênção, que orava que era uma bênção, que buscava a Deus que era uma bênção, que tinha temor de Deus, hoje não tem mais. Por quê, pregador? É porque o poço se encontra destruído. Este consegue jorrar mais águas. Se para ele que outrora era um poço, e esta pessoa lhe pedisse uma palavra, ele largava uma palavra profética. Mas se alguém pedir uma palavra, este que era poço, que dava uma palavra viva, é ele que está precisando de uma palavra. Por quê, pregador? Porque se encontra destruído, e muitas das vezes não são os filisteus que destroem, muitas das vezes somos nós mesmos, com o desejo da carne. Eu vou falar, Jesus, pode deixar. O Espírito Santo diz, não. E o diabo diz, olha, e que Jesus falou, a candeia do olho, se o teu olho for mau, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo, vê, pois que a luz que está em ti não seja trevas. Aí, meus queridos amados irmãos e irmãs, enquanto mais a gente olha para coisas ilícitas, o poço vai se entulhando. Quanto mais a gente fala coisas que desagradam a Deus, o poço não dá mais águas cristalinas. Quanto mais a gente vai fazendo a vontade do inimigo, cada vez mais outrora que a gente, um poço que jorrava água de Deus para saciar a sede de muitos, não jorra mais. O Senhor colocou esta palavra no a minha alma chorou, porque o Espírito Santo trouxe, vivificou algo dizendo, filho, eu já fiz tantos poços dentro da minha casa, homens e mulheres jovens, que outrora era uma bênção, que outrora jorrava águas, que outrora a sua família era um exemplo, que outrora quando olhava para o casal dizia, eu quero ter um casamento igual dele, igual dela. Hoje não é mais exemplo, porque eu posso água. Para este que outrora pregava, cantava, fazia algo para Deus, era um exemplo para alguém, hoje não é mais, porque quando para jorrar águas, quando o poço não tem mais o que dar, ninguém mais procura, igreja. Você pode falar bem baixinho para quem está do teu lado e dizer, nós somos um poço. Não, mas diga com a alma alegre, diga poço. Esse poço não pode parar de jorrar águas. Este poço não pode parar de pregar. Este poço não pode parar de cantar. Este poço não pode parar de profetizar. Este poço não pode parar de marchar na presença de Deus. Este poço não pode parar de andar com tremor de Deus. Este poço tem que viver jorrando águas. Porque há muita gente que tem que beber água deste poço. Chegarão pessoas, sentará do teu lado e vai beber água do poço que é você. E você não pode parar de jorrar águas. Porque se nós pararmos de jorrar esta água, os morrerão de sede. Chegarão pessoas que pedirão para você orar por uma causa. E se você que é poço não estiver mais jorrando, como é que você vai saciar a sede do necessitado? Cuidado, igreja. Cuidado para quem você está contando. Muitas das vezes nós pensamos que estamos contando para alguém que é de Deus. Abrimos a boca para comer o velho pão carioca, tomar o velho café. Falamos tudo para esta pessoa. Mas nunca falamos para aquele que ouvir que é Deus. A pessoa quando sai da tua presença, é um verdadeiro filisteu. Começa a difamar o teu nome, a tua imagem, a tua casa. E quando tu passa por aí, os outros começam a dizer, e é que é crente.
E você pergunta: quem te contou? Você pensava que era Deus. São os verdadeiros filisteus que estão aí preparados para entulhar aquilo que Deus te deu. Mas além do poço ser invejado, igreja, além do a minha alma é porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O poço passou por uma restauração. E me permita nesta manhã de hoje vos dizer o que o velho diz, que cavaram os servos de Isaque naquele vale, e ali a Bíblia diz que acharam um poço, e o poço jorra águas vivas. E Deus da manhã de hoje está falando para alguém: para você ter esta restauração na tua vida espiritual, você precisa fazer o que Isaque fez. É isso, meu pastor? Já caiu aqui, viu, pastor? Mas Isaque exerceu 3 atitudes, igreja. Quantas? O poço só volta a jorrar água se a gente tem atitudes diante de Deus. Lá vai. Quer voltar a ter um casamento abençoado? Faça as atitudes que Isaque fez. Quer voltar a ter filhos na presença de Deus? Faça as atitudes que Isaque fez. Quer ver a mão de Deus operando ao vosso favor? Faça as atitudes que Isaque fez. E qual foi a primeira atitude? A primeira atitude para que o poço voltasse a jorrar, Isaque teve que se ajoelhar diante do poço. Dá licença, por favor. Dá licença. Não volta a jorrar águas de narizinho empinado. Poço não volta a jorrar águas sem descer na presença de Deus. Isaque vê o poço, mas o poço só volta a jorrar de se ajoelhar diante do poço. Oposição para Deus abençoar é quando o seu povo se ajoelha. Oposição para Deus abrir os céus e se revelar a sua igreja é quando o povo humilha. O que é que diz em 2 Crônicas 7,14? Se o Deus que se chama pelo seu nome se humilhar, igreja, sem humilhação o povo jorra águas. Tem que se humilhar para que a glória de Deus transcenda sobre a sua casa e sobre os seus. Mas depois que Isaque se ajoelha, há uma segunda atitude, igreja. A segunda atitude que vai fazer, além de se ajoelhar, meu pastor Antônio José, ele vai pedir ajuda. Porque ninguém cava poço sozinho. Fala para o teu irmão: ninguém cava poço sozinho. Fala mais uma vez para acordar este crente aí: ninguém cava poço sozinho. Diga-me por quê, pregador? Enquanto Isaque está ajoelhado, pastor Antônio José, pastor Pedrinho, eu imagino que Isaque olha para cima, imagina da Brandão e diz assim: e aí, vocês não vão se ajoelhar também não? A nova igreja não será feita só com o pastor Antônio José, será feita com todos nós. A igreja precisa de mim, precisa de você. Os irmãos precisam dar as mãos,
Porque nós vivemos em um tempo que a briga não é mais contra as potestades das trevas. A briga é contra crente. Lá vai. Quem prega mais, quem canta mais, quem dá mais o dízimo maior, quem é mais santo, quem é mais crente. Ei, aí ninguém cava poço, aí só entulha. A gente só cava poço dando mão uns aos outros e vivendo em união, em paz. Sabe por que tem muitos poços destruídos? É porque tem muitas pessoas que não pedem mais ajuda. Procure o seu pastor. Venha ao gabinete do pastor Antônio José. Procure uma irmã do círculo de oração. Procure o seu líder do ministério. Procure o seu pastor dentro da sua congregação. Sabe por que a depressão está matando a muitos? Porque muitos estão entrando em um quarto escuro e não pedem mais ajuda, não compartilham mais as suas dores. Mas Deus vai colocar servos de Isaac à tua volta, e você saberá que são homens de Deus e mulheres de Deus que irão de te ajudar a voltar a cavar este poço. Te prepara! Você é um poço que Deus fez nesta terra para não morrer assim, mas para jorrar águas. Mas o poço só vai voltar a jorrar águas quando você compartilhar das suas dores para alguém. Não fica só para você não. Compartilha, fala para alguém. Não se envergonhe quem você foi outrora e o que você é hoje. O que importa é que você queira que as águas voltem a jorrar novamente. Eu vou obedecer ao meu pai, ao nosso pastor Antônio José. Mas para a gente terminar, além do poço ser invejado, além do poço ser destruído, para receber uma restauração, Isaac teve que se humilhar. Para receber uma restauração, Isaac teve que pedir ajuda. Mas as águas ainda não estavam jorrando, minhas irmãs. Isaac podia ou precisava fazer a última atitude, meu pastor Pedrinho. E esta atitude é a que mais dói. Poço não jorra águas com pedras e madeiras em cima. Eu vou falar, Jesus, pode deixar. Pode pedir ajuda a alguém, mas enquanto não remover as pedras, pastor Moisés, as águas não jorrarão. As águas só jorram se as pedras forem removidas. E ó, coisa para doer quando a gente remove as pedras. Aqui não tem, longe de mim, mas tem muita gente que só tem aparência de poço, mas não jorra mais águas. Eu vou falar que Deus está mandando. Tem cara de pregador, mas só tem cara. Tem cara de cantor, mas só tem cara. Tem cara de crente fiel, mas só tem cara. Tem cara que é dizimista, mas só tem cara. Tem cara de quem canta, mas só tem cara. Mas na verdade no interior da alma não jorra águas que favoreçam a vontade de Deus. Vai doer um pouquinho, mas você precisa falar para alguém. Diga assim, ó, não precisa ter cara de poço. Por favor, fale para alguém, não precisa só ser poço. O que precisa é jorrar águas. O que precisa é jorrar águas. Agora pergunta alguém aí, está jorrando águas? Pergunta para alguém aí, está jorrando águas? Porque se não tiver, hoje é manhã de restauração para tu voltar a jorrar águas. Aí lá vem Isaac, ó a igreja, ó. Tira a primeira pedra, pastor Moisés. Na primeira pedra não aparece calos. Mas na segunda pedra, os calos começam a aparecer. Na terceira pedra, o que era calo estoura. E dói. Ou coisa para doer é remover pedras.
E Deus está falando para alguém na manhã de hoje. Tem uma pedra espiritual na tua alma que está impedindo de que as águas voltem a jorrar na tua vida. Sabe por que o teu casamento não é como foi outrora assim que você se casou? É porque tem uma pedra aí que precisa ser removida. Esta pedra muitas das vezes se chama pedra do orgulho. Esta pedra muitas das vezes se chama pedra da soberba. Esta pedra muitas das vezes se chama pedra da exaltação. Esta pedra muitas das vezes chama pedra da inveja. E só vai jorrar água neste poço que é você, quando estas pedras forem removidas. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero terminar esta mensagem te fazendo um convite. É bem verdade que o Senhor nos trouxe esta palavra de restauração. Uma palavra de consolo. Eu posso estar falando para alguém que está querendo parar. Eu posso estar falando para alguém que não queira mais jorrar águas segundo a vontade de Deus. E este alguém está dizendo: para quê, irmão Henrique? Para que vale a pena continuar jorrando águas? Eu pequei tanto. Conjugou o verbo bem, pecou tanto. Pecou no passado. Mas Deus quer ver agora no presente a tua atitude diante de Deus. Eu não tenho mais oportunidades. Mas o Senhor está dizendo para alguém na manhã de hoje, como diz o profeta Isaías, filho de Amós: vinde e então, e arguir-me, diz o Senhor dos exércitos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornará como a branca lã. E fica uma promessa: se quiserdes, você não é obrigado, é só se você quiser, comerás o melhor desta terra. Este comer o melhor desta terra não é faltar uma maminha, uma picanha. Este comer o melhor da terra é ter Deus como fonte inesgotável sobre a tua vida. Eu pergunto na manhã de hoje, se tem alguém que queira se reconciliar com Deus. Eu pergunto na manhã de hoje, se tem alguém que queira aceitar este Deus, a Jesus como tal Salvador. Eu pergunto na manhã de hoje, se tem alguém que queira uma oração, alguém que precisa em uma sua área ser restaurada. É o seu casamento, são os seus filhos, é o seu trabalho, em qualquer área, ou até mesmo na sua vida espiritual. Se porventura alguém no meio de nós, você sabe que você é poço diante de Deus. Você sabe que você não pode parar. Você sabe que você não pode parar de jorrar águas. Ei, Deus está falando contigo e dizendo: volte para os meus caminhos. Porque enquanto você estiver afastado de Deus, este poço que é você não jorrará águas para saciar a sede de muitos. Enquanto nosso irmão louva aqui bem baixinho, você toma uma decisão. Enquanto nosso irmão louva aqui bem baixinho, você toma uma decisão. Você aí, isso, tome uma atitude. Saia da sua cadeira, saia do seu banco, venha aqui na frente correndo dizendo: Jesus, eu sou poço dentro de casa, eu não posso parar de jorrar águas. É certo que os filisteus estão me invejando, é certo que os filisteus estão querendo me destruir, ou quem sabe já destruíram, ou quem sabe já entulharam, ou quem sabe já cantaram o hino da derrota sobre a tua perca. Mas Deus está te dizendo nesta manhã: o diabo queira ou não queira, este poço voltará a jorrar águas. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Deus, Senhor.
chegando poço aqui diante de Ti, Senhor. Vidas que choram diante de Ti, Pai. Vidas que outra hora foi uma bênção, era uma bênção, era um exemplo. As lutas, a escassez tem chegado neste casamento, neste ministério. A fé, meu Deus, não existe mais. Quem sabe estas vidas estão andando pelo poço, pelos vales. Mas o bom dos desertos da vida é que sempre Deus colocará um oásis para saciar a sede do seu povo. Feche seus olhos, igreja, já vem mais gente ali. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque a glória não é para quem prega, a glória é somente para Ti. O intelecto não pode ser humano, mas sim espiritual. Obrigado porque a Tua palavra veio de encontro a estas vidas. Eu te peço, ó Pai, estas vidas que estão diante de Ti na manhã de hoje, que o Senhor possa desentulhar estes poços, que estas vidas tenham coragem de arrancar todas as pedras, por mais que as pedras, ó Pai, venham dilacerar suas mãos, mas o bom é que Deus derramará do seu bálsamo, do seu azeite, e este poço verdadeiramente voltará a jorrar águas, e o Senhor fará desta fonte uma fonte inesgotável. Abençoa os demais outros, ó Pai, que na nave do templo estão. Abençoa o anjo desta casa, nosso pastor Antônio José. Abençoa todos os pastores, abençoa todas as irmãs, abençoa todos os músicos, todos os pregadores, todos os ministérios, todos os líderes, para que nós sejamos fontes que jorram águas cristalinas até a volta de Jesus. E os que crê, diga amém. Abrace alguém que está do seu lado enquanto nosso irmão adora e diga: você é um poço de Deus, você é um poço de Deus, você é um poço que não pode parar de jorrar águas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado, meu pastor Antônio José. Glória a